Paz, Senhor povo. Vamos ler a Bíblia hoje, primeiro livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a palavra que está escuro, né, gente? E agora? Peraí, vou clarear um pouquinho. O cabelo tá na frente do ventilador, isso é uma benção, né? Vamos lá. Vamos ler hoje. Só um minutinho, gente, que eu estou lendo no computador. Minha Bíblia ficou ali embaixo. Aí rolou uma preguiça de buscar. Tô achando que nós vamos ler o 5 e o 6, hein? Vamos lá, vamos ler o 5 primeiro. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar de seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao redor. Por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai, o seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente na cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários. E assim Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Irão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. Boa noite, Giz, a paz do Senhor. Então esse foi o primeiro, foi o capítulo 5, a primeira parte, quando Salomão começa a... Primeiro ele fala com o rei, né, de Tiro, que é Irão, para fornecer material, matéria-prima para a construção do templo, né? Que havia uma promessa, Davi queria construir, Deus não permitiu, disse que o seu filho construiria. Agora nós vamos ler o capítulo 6. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo, 4 anos depois que ele tinha se tornado rei em Israel. O templo media 27 metros de comprimento, por 9 de largura, por 13,5 de altura, era muito alto. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostado nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas
cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura, as do andar do meio tinham 2,70 metros de largura e as do andar de cima 3,10 metros de largura. Em cada andar as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo, assim as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim durante a construção não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. Olha que especial, né? Eles faziam tudo fora, preparavam as pedras, depois traziam. Olha que zelo pela casa do Senhor, para que não houvesse barulhos. Gente, que zelo. Nós possamos ter esse zelo pela casa do Senhor, por tudo, pela obra do Senhor, o reino de Deus na terra. Continuando, versículo 8, de primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. A entrada para as salas do andar térreo ficava do lado sul do templo e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um fogo feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com ela por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que ia desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Mais zelo ainda, mais cuidado. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela ser colocada a arca da aliança de Deus, para proteger a presença de Deus, né? Essa sala media 9 metros de comprimento, por 9 de largura, por 9 de altura e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo era revestido de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura, muito alto. A gente não tem essa noção, né? Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, cada asa media 2,25 metros de comprimento. Assim, toda a distância da ponta de uma asa até a ponta era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folheados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando os querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheados a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno fechado por muros que tinha uma carreira de vigas de cedros para cada 3 carreiras de pedras.
Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zif, o segundo mês, no quarto ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Gente, e pensa que naquela época não tinha caminhão, não tinha transportes adequados como nós temos hoje. Então houve um grande esforço de toda uma nação, uma dedicação para construir um templo, porque eles queriam proteger, né, a arca que simbolizava a presença de Deus. Ele está dizendo como eu me importo, como eu importo com a presença de Deus, como nós queremos que a presença de Deus esteja conosco todos os dias. Nós possamos ter esse amor pelas coisas do Senhor. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, sua palavra diz que aqueles que nascem de novo, veem, podem entrar no reino de Deus. E nós queremos ver seu reino, contribuir com o seu reino, com recursos financeiros, sim, mas com nossos recursos também, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa vida. Nós queremos nos gastar e nos deixar gastar, Senhor, por Ti. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de Te servir, pelo privilégio de ser chamada família da fé, família de Deus. Obrigada, Senhor, que nós possamos valorizar isso. É o que nós pedimos e te agradecemos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem. Amanhã a gente continua lendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe.